A palavra de Deus, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu me lembro de um trabalho evangelístico que eu tive a oportunidade de fazer numa comunidade rural. Ali eu estudava a Bíblia com algumas famílias, e havia uma pessoa que estava sempre presente nos estudos que eu fazia com essas famílias. Na verdade, essa pessoa fazia parte dessas famílias, era parente de todo mundo. Inclusive, ela estava frequentando o programa de evangelismo na parte da noite, que nós realizávamos ali, naquele povoado, naquela comunidade. No final do evangelismo, essa pessoa, que aparentemente estava interessada em receber os estudos, em aprender sobre a palavra de Deus, eu percebi que ela estava colocando dúvidas na cabeça dos outros, na cabeça dos seus familiares, desanimando as pessoas que iam decidindo pelo batismo. E eu fiquei assim chateado com isso, fiquei triste com isso. Essa pessoa, na verdade, se infiltrou na igreja, se infiltrou naquele programa de estudo da Bíblia para tentar impedir que algumas pessoas seguissem a verdade da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele tinha em mente algo bastante interessante. O apóstolo Paulo sabia que a igreja de Tessalônica estava em constante estado de alerta. Eles achavam que Jesus estaria voltando logo, muito em breve. Então eles ficavam constantemente assim em alerta, naquele estado de tensão. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele trouxe para a igreja de Tessalônica uma mensagem muito importante que nós lemos aqui inicialmente na carta aos Tessalonicenses. O pensamento da igreja de Tessalônica é que Jesus viria logo, imediatamente, e eles estavam assim meio que assustados, sabe? E então o apóstolo Paulo mostrou, escreveu para eles que antes da segunda vinda de Jesus, sobreviria à igreja cristã uma grave falsificação do evangelho. O apóstolo Paulo estava dizendo: olhe, antes que Jesus volte, haverá apostasia dentro da igreja. Haverá uma falsificação do evangelho. O apóstolo Paulo já em seu tempo via surgindo dentro da igreja erros que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papado. E ele disse: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso aos anciãos da igreja em Éfeso, ele afirmou que a apostasia viria porque homens de dentro da própria igreja se levantaria para arrastar os discípulos atrás deles, como nós vemos em Atos capítulo 20, versos
29 e 30. E como nós vimos ontem, a igreja cristã, ela passou por cerca de 10 grandes perseguições pelo paganismo, por Roma pagã, ao longo de 300 anos ou 3 séculos. E a primeira perseguição geral estabelecida aos cristãos foi pelo imperador Nero, no ano 64 depois de Cristo. Esse imperador foi terrível. Trouxe muitas mortes para o povo de Deus. E nessa perseguição, entre muitos outros santos que padeceram, que morreram, o abençoado apóstolo Pedro foi condenado à morte. Segundo a tradição, ele foi crucificado em Roma. Jerônimo, um historiador cristão do 3º século, ele escreve que o apóstolo Pedro foi crucificado com a cabeça para baixo, irmãos, porque ele julgou ser indigno de ser crucificado, não ser digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus foi crucificado. Além dele, o apóstolo Paulo também morreu, foi decapitado nessa primeira grande perseguição. Grandes perseguições levou à morte de muitos cristãos fiéis ao longo desses 3 séculos, até que chegou a 10ª e a última grande perseguição, que foi estabelecida pelo imperador Diocleciano, que está escrita aí em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Apocalipse capítulo 2, verso 10, diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Irmãos, levando em consideração o princípio dia-ano de interpretação profética, com base no livro de Números e também no livro de Ezequiel, a igreja cristã enfrentaria cerca de 10 anos de forte perseguição. Essa seria a última grande perseguição aos cristãos. Esse período da história se cumpriu dos anos 303 ao ano 313 depois de Cristo. E segundo o historiador John Fox, essa foi a última e a mais forte perseguição que os cristãos enfrentaram. Sabe por quê? Porque esses cristãos eram presos dentro das igrejas. As igrejas eram trancadas e eles colocavam fogo nas igrejas e matavam todos que estavam lá dentro. Entretanto, uma grande mudança iria acontecer com a conversão nominal do próximo imperador romano, e esse imperador se chamava Constantino. Constantino passaria a ser cristão. Ele era um pagão e ele passaria a ser um cristão. Ele passaria a ser agora da mesma igreja, da mesma fé que o império perseguia. Então ele se converteu, pelo menos nominalmente, ao cristianismo e tornaria a igreja cristã a religião oficial do império. E quando Constantino assumiu o poder, ele logo promulgou um edito chamado Edito de Milão. E foi promulgado no dia 13 de junho de 313. Um documento proclamatório acabando oficialmente com toda a perseguição aos cristãos. Deu ao cristianismo o estatuto de legitimidade e destituiu o paganismo como a religião oficial do império. Olha a estratégia de Satanás.
Existe uma frase de um guerreiro filósofo chinês, muito conhecido pelas suas estratégias de guerra, e essa frase diz o seguinte: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Nesse caso, Satanás percebeu que o fogo, que a tortura, Satanás percebeu que a perseguição, a morte não era suficiente para derrotar o povo fiel de Deus. E agora ele estabeleceu uma outra estratégia. Ele se infiltrou dentro da igreja cristã. Aquilo que Satanás não havia conseguido pela força, pela tortura, pela morte, pela perseguição, ele tentaria levantando a sua bandeira dentro da igreja cristã. Ellen White diz no livro O Grande Conflito que, cessada a perseguição, o cristianismo pôs de parte a humilde simplicidade de Cristo, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. Imagina, o imperador agora é da nossa igreja, o imperador agora é da nossa religião, aqueles líderes não convertidos, agora desejando o poder, então baixaram as normas de Cristo. E continua dizendo: a conversão nominal de Constantino causou grande regozijo. Progrediu rapidamente a obra da corrupção. O paganismo, conquanto parecesse suplantado, tornou-se o vencedor. Suas doutrinas e superstições se incorporaram à fé dos professos seguidores de Cristo. Este compromisso entre o paganismo e o cristianismo resultou no homem do pecado predito na profecia. E em pouco tempo, queridos irmãos, o imperador Constantino promulgou um decreto fazendo do domingo uma festividade pública, um dia de festividade em todo o Império Romano. O domingo era considerado o dia do sol. Os pagãos adoravam o sol. E agora o imperador Constantino, para agradar os pagãos, estabeleceu o domingo como um dia de festividade, um dia de alegria, um dia de festa. O domingo que era considerado o dia do sol. E ainda hoje o domingo, talvez para alguns, é o dia do sol, né? O dia de passear, de ir na praia, de fazer um passeio, ir num clube. Essa é uma tradição que permanece. Era um dia reverenciado pelos súditos pagãos. E lembrando que os cristãos observavam qual dia? O sábado, que está na lei de Deus. E no livro O Grande Conflito, diz que esses líderes não consagrados da igreja tripudiaram também sobre o quarto mandamento de Deus, pondo de parte o antigo sábado, o dia que Deus abençoara e santificara, e em seu lugar exaltaram a festa observada pelos pagãos como venerável dia do sol. Aqui você consegue perceber como que Satanás conseguiu mudar a lei de Deus. É claro que isso não aconteceu do dia para a noite. Enquanto o domingo era observado como um dia de festividade, o sábado continuava sendo guardado pelos cristãos. Mas a cada ano, o tempo ia passando, o domingo era exaltado e o sábado cada vez mais rebaixado. Até que chegou o dia que o sábado foi colocado de lado e o domingo foi estabelecido de uma vez por todas como o dia do Senhor, em reconhecimento à ressurreição de Cristo no domingo.
Mas eu pergunto para você, aonde na Bíblia está escrito que Deus autorizou a mudança do sábado para o domingo? Aonde na Bíblia que Deus autorizou uma alteração na sua lei, que é sagrada? Não existe. Essa foi uma estratégia do inimigo. Essa foi uma estratégia de Satanás, porque ele sabe que o sábado é o memorial da criação. Porque ele sabe que o sábado nos lembra que Deus é o Criador. Porque ele sabe que o sábado honra o nome de Deus. Mas ele, querendo desonrar o nome de Deus, querendo pisar sobre a lei de Deus, utilizou esses homens não convertidos para rebaixar a lei do Senhor. Veja como Satanás trabalhou nessa questão. E interessante também, irmãos, que ele já havia induzido o povo judeu, antes do advento de Cristo, a sobrecarregar o sábado com as mais rigorosas imposições, tornando um sábado um fardo. Então ele aproveitou a maneira distorcida de como o sábado era visto e fez com que o sábado fosse considerado apenas uma instituição judaica. Alguns já devem ter ouvido isso. Não, o sábado é uma instituição judaica. O sábado foi dado para o povo de Israel. O sábado foi instituído no Monte Sinai. Nós não precisamos guardar esse dia. Esse povo que guarda o dia do sábado não faz nada no sábado. Acham que vão para o céu porque guardam a lei. Isso aí, irmão, Satanás já tem usado esses argumentos há muito tempo. Na verdade, ele começou trabalhando lá atrás, fazendo com que os líderes judeus colocassem sobre o sábado algo muito pesado, porque ele já tinha planos de rebaixar a lei do Senhor. Ele aproveitou a maneira distorcida como o sábado era visto e fez com que o sábado fosse considerado apenas uma instituição judaica. Além disso, posto que os adoradores de ídolos professassem estar convertidos e unidos à igreja, preste bem atenção, apegavam-se ainda à idolatria, mudando apenas os objetos de culto pelas imagens de Jesus e mesmo de Maria e dos santos, unindo-se os seguidores de Cristo aos idólatras. A religião cristã se tornou corrupta e a igreja perdeu a sua pureza e poder. Que situação, queridos! Aqui nós entendemos que de fato nós estamos num grande conflito. No conflito entre o bem e o mal. Os pagãos aceitaram a fé cristã, mas propuseram que os cristãos aceitassem suas práticas. É como se alguém de uma outra denominação ou religião viesse para a igreja do Camboatã, a igreja adventista do Camboatã, e essa pessoa então começasse a impor os seus costumes passados. Não, nós temos que fazer isso dentro dessa igreja. Mas a igreja pode fazer isso, eu fazia isso lá, nós podemos fazer isso aqui. E com o tempo a igreja vai se corrompendo, com o tempo a igreja vai se perdendo. Foi exatamente isso que aconteceu com a igreja cristã ao longo dos séculos. Satanás impôs as suas regras através da união do cristianismo e do paganismo. Unindo o cristianismo com o paganismo, doutrinas erradas vieram, ritos supersticiosos e cerimônias idolátricas foram estabelecidas à fé e ao culto da igreja. Amanhã nós iremos ver mais detalhes de algumas doutrinas falsas que foram introduzidas, que foram estabelecidas. A igreja perdeu a sua pureza e o seu poder. Mas sabe, querido, alguns cristãos permaneciam sendo fiéis a Deus. Havia um grupo que permaneceu sendo fiel à palavra de Deus. E aí sabe o que aconteceu?
Satanás, percebendo que havia ainda um grupo que permanecia sendo fiel à verdade, ele estimulou a própria igreja a perseguir os que permaneciam sendo fiéis a Deus. O apóstolo Paulo declarou que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não há dúvidas de que sempre houve dois grupos na história dessa terra. Duas classes. Entre os que afirmam ser seguidores de Cristo, obedecendo a sua palavra, adorando o verdadeiro Deus, e aqueles que evitam a verdade, que expõem os seus erros. E começaram então assim os 1260 anos da opressão papal, preditos na profecia de Daniel capítulo 7, verso 25, e Apocalipse capítulo 13, versos 5 e 7. Aonde, queridos, os cristãos fiéis, homens que escolheram permanecer sendo fiel à palavra, eram obrigados a renunciar à sua integridade e aceitar as cerimônias e o culto papal. Se eles não fizessem isso, eles deveriam passar a vida nas masmorras ou sofrer a morte. Você consegue perceber que nós estamos de fato num conflito cósmico, no conflito entre o bem e o mal? Cumpriu-se assim as palavras de Cristo: e sereis entregues até por vossos pais e irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Aqui está a verdade. Mas louvado seja Deus que existe um povo que permanece sendo fiel à sua palavra. Porque o livro do Apocalipse diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Satanás não está irado com aqueles que estão negligenciando a lei de Deus. Satanás está irado com aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Sabe, querido, eu e você precisamos todos os dias fazer uma escolha. Nós temos duas opções. A primeira opção é ser fiel à palavra de Deus. Se Deus pede para fazer isso, então é isso que eu vou fazer. Se a palavra de Deus diz que essa é a lei que eu tenho que observar, então esta é a lei que eu irei observar. Se a palavra de Deus diz que o sábado é o dia do Senhor, que é o dia estabelecido por Deus para que a humanidade tenha um encontro especial com o Criador, então é nesse dia que eu vou ter um encontro especial com o meu Criador. A segunda opção é rejeitar tudo isso, é ficar do lado da lei dos homens, daquilo que foi instituído pelo próprio inimigo. Deixar de honrar a Deus, de observar a palavra de Deus e perder a salvação. Qual é o lado que você quer estar? Pastor, eu já me decidi, amém? Mas lembre-se que todos aqueles que decidiram viver sendo fiéis a Deus serão provados. Uma vez um jovem me procurou e falou assim: pastor, eu quero ser batizado.
Eu quero ser batizado, mas eu trabalho aos sábados. E eu vou conversar com o meu chefe, com o meu patrão. Se ele me liberar, então eu vou ser batizado próxima semana. Eu olhei para ele e disse assim: mas quem diz se você vai ser fiel a Deus ou não é o teu chefe? É o teu chefe que vai dizer se você vai ser fiel à palavra de Deus ou não? Ele baixou a cabeça e ficou reflexivo. Sabe, queridos, às vezes a gente condiciona a nossa fidelidade a terceiros. A gente condiciona a nossa fidelidade para com Deus à decisão dos outros, ao que os outros vão pensar ou deixar de pensar de mim, mas que os outros vão pensar se eu agora passar a fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que os outros vão pensar se eu passar agora a todos os sábados começar a ir à igreja? O que os meus amigos irão pensar se eu for batizado e dizer que estou guardando a lei de Deus? Não se importe com o que os outros irão pensar, se importe com o que Deus irá pensar de você. Porque é muito mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Louvado seja Deus, porque nós temos a revelação da sua palavra. O Senhor não nos deixou no escuro, e nesses últimos dias da história dessa terra, nós temos a direção da palavra de Deus. Por isso precisamos, queridos, estudar, ler, ouvir, guardar a palavra no coração e obedecer. Porque felizes são aqueles que leem, que ouvem, que guardam as palavras desta profecia. Aqui está um dos segredos da felicidade. Existe alguém aqui nessa noite que quer fazer um compromisso com Deus de ser fiel à sua palavra, que quer sair daquela porta com a decisão tomada: eu vou buscar ser fiel à palavra de Deus. Eu quero conhecer mais sobre este livro. Eu quero conhecer mais sobre a vontade de Deus. Eu quero conhecer mais sobre a história do grande conflito. Porque nós estamos vivendo na situação desses últimos dias, no estado que o mundo está. Você pode conhecer tudo isso porque Deus deixou revelado em sua palavra. E a boa notícia, querida igreja do Camboatã, é que a vitória está garantida através de Cristo Jesus. Deseja você renovar o teu compromisso ou fazer esse compromisso com Deus? Fazer o compromisso de ser fiel à sua palavra, independente do que aconteça. Seguindo o exemplo desses homens e mulheres que permaneceram sendo fiéis mesmo em meio à perseguição, às provações, à morte. Esta é a melhor decisão que você pode tomar. Tem você o desejo no coração? Se você tem esse desejo no coração, levante a sua mão. Se você quer tomar essa decisão hoje e ser fiel à palavra de Deus, levanta a tua mão. Amém. Louvado seja Deus. Parabéns pela sua decisão. Nós iremos cantar o hino tema dessa semana: vencedor a cada dia. Porque todos aqueles que decidem entregar a vida a Jesus são vencedores. Todos aqueles que entregam o coração ao Senhor, a vitória está garantida. Por isso, nessa noite, mesmo sabendo que estamos no meio do conflito, nós queremos declarar a vitória no nome de Jesus em nossa vida. Vamos ficar em pé, convidar aqui o irmão Cícero, a nossa cantora também, para conduzir esse louvor, e vamos cantar com todo entusiasmo, todo louvor, declarando essa vitória em nossa vida. Vamos cantar com bastante alegria a música tema desse programa tão especial, essa semana maravilhosa,
altamente abençoada para cada um de nós, vencedor cada dia. Caminho que parece ideais para seguir, há projetos que parecem ser de Deus. Desde quando me levanto até quando vou dormir, sou provado, tenho escolhas a fazer. Cada dia que eu vivo é um milagre singular, mas também tenho lutas pra enfrentar. Eu te peço, Senhor, que eu aprenda mais de ti, para ser cada dia vencedor. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Para todos que ouvirem, testemunha eu serei, vou mostrar-lhes o caminho até Jesus. É um passo de fé, entregar-se a esse Deus, pra ganhar liberdade, pra vencer. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Eu nada tenho em mim mesmo, preciso dele confiar, alimentar-me da palavra, jamais deixar de orar. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Cada dia, por tua graça, até tua volta, vencedor, eu sei. Louvado seja Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, porque ouvimos a tua voz nesta noite. A tua palavra nos revelou toda a verdade. E nós sabemos nessa noite qual lado que nós queremos estar. Por isso entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Entregamos o nosso coração, Senhor. E queremos permanecer firmes. Queremos permanecer sendo fiéis à tua palavra. Queremos permanecer de pé até a breve volta de Jesus. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Abençoe os nossos amigos que vieram nessa noite. Que eles possam sair daqui nessa noite com a certeza da bênção que receberam, com a certeza de que Jesus falou ao coração, de que Jesus apresentou a verdade da sua palavra e
que eles tenham, ó Deus, a direção do Espírito Santo para seguirem firmes, buscando conhecer a Tua palavra, as Tuas verdades, mas não apenas conhecer, buscando guardar no coração e obedecer a Tua lei. Nos dê uma boa noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe você que permaneceu conosco até esse momento, através da internet. Lembrando que nós estaremos aqui amanhã, a partir das 19h30, e entre 19h30 e 19h45 você recebe o selo pontualidade. Deus abençoe a todos. A morte lá na cruz, a certeza do perdão em Jesus, a completa liberdade. Não há mais condenação.